Que a paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade aqui a Romanos 5, a partir do verso 15, eu preciso só dar uma voltada aqui para falar o que Paulo estava falando. Que a lei ela foi entregue a Moisés e dali em diante, aquelas pessoas que iriam receber a lei que Moisés iria dar ao povo, mas não deu, eles têm um pecado semelhante ao de Adão, ou seja, desobediência. Eu entendo, particularmente, que o povo não tomou conhecimento dessa lei do Pai, mas Moisés sim. Esse sim tomou conhecimento da lei do Pai, e ao passar ao povo, ele copiou leis de outros povos, né, para fazer a legislação e passou outras leis para o povo, né, fazendo sombra daquilo que é verdadeiro, daquilo que é luz, né? Ele fez sombra do que é luz. Mas continuando aqui no 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a misericórdia do Pai é o dom que de um só homem, o Messias, abundou sobre muito. Não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Né? Ele falando um pouco que o que Messias fez foi maior do que o que eles conheciam, né? Vai atingir muito mais pessoas do que propriamente a lei que Moisés deu ao povo, o entendimento da lei de Moisés alcançou. Aí ele continua no 17, porque se pela ofensa de um a morte reinou porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da misericórdia e o dom da justiça reinarão por uma só vida com o Messias. Pois assim, como por um só, ele repete aqui, né? Pois assim por um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a misericórdia sobre todos os homens que serão justificados para a vida eterna. Aí ele repete mais uma vez, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, né? Receberam a matéria. Assim, pela obediência do justo, né? Pelo que o Messias fez, todos serão justos. Aqueles que creram, né? 20, que é onde ele pega aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha só. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Até então ele não tinha dado esse parecer aqui do 20, né? No 20 ele não está falando da lei do Pai. No 20 ele está falando da lei de Moisés. Por quê? Porque ao ser colocado a lei de Moisés, ficou claro a dívida do homem. Ficou, como que eu vou dizer? O homem ficou condenável pela lei que Moisés estabeleceu. Né? Ficou muito claro que o homem foi condenável. Isso foi o pecado pegando ocasião da lei, né? Tomando ocasião da lei. Mas isso é complicado de explicar aqui agora. Mas é tipo, o pecado ele se aproveitou disso, né? Aproveitou da lei do Pai para que isso acontecesse, a lei de Moisés. Vamos lá. 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a misericórdia reinasse na justiça para a vida eterna, pelo Messias o Salvador. Ele não é claramente aqui, mas ele está fazendo a pessoa deixar de crer no que foi colocado por Moisés para crer nesse novo pacto. Né? E ia ser muito dificultoso para o judeu essa parte também. Aí ele entra no 6.1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a misericórdia aumente? Né? Ele vai falar de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É porque para o judeu era muito simples entender. Transgressor, passou dali, transgrediu, punição e acabou. Como que Paulo vai falar para o cara que existe agora o arrependimento, que o transgressor que eles enxergavam como transgressor é semelhante a eles, né, que tinha um exterior limpo e
e julgavam-se ser os justificados, né? E realmente eram justificados, mas não perante o Pai. Continuando. 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados no Messias, fomos batizados na sua morte. De sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A novidade de vida, ele está falando de uma vida, eu vou falar na linguagem religiosa, uma vida de santificação, distante do pecado, mas de uma forma verdadeira, que ele quer dizer, vivamos os novos ensinos. Que, claro, óbvio, se inclui também a forma religiosa, mas num parâmetro geral, judeu, passe a entender os novos ensinos para que o Pai seja revelado a vocês. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo disto, que o nosso velho homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais o pecado. Aqui também é complicado, verso 6. Não é simplesmente que deixamos de pecar, ou é que deixamos de seguir um engano, aquele vos qual os distanciou do Pai, né? Porque ao obedecer a Moisés, automaticamente você está distante do Pai. 7. Por aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com o Messias, cremos que também com ele viveremos, temos essa esperança de vida eterna. Sabendo que, tendo sido o Messias ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma só vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para o Pai. Aqui ele faz os judeus vão compreender bem que é tipo os sacrifícios, as coisas. O mestre foi entregue uma vez só para que não fosse necessário continuar com aquele ritual. 11. Assim também considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para o Pai no Messias. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, né, às suas vontades, os seus desejos carnais. Para o gentio fazer a imoralidade sexual, e para o judeu todo o aprendizado errado, com a justiça da lei, que é errada nesse novo pacto. Vamos dizer assim, que não existe novo pacto. O pacto, a aliança, ela é eterna, ela sempre foi a mesma. 13. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos ao Pai como vivo dentre os mortos, e vossos membros ao Pai como instrumentos de justiça, né? Misericórdia, todos aqueles atributos de um convertido, né? Eles apresentavam os membros dele, eu vou dar um exemplo aqui, com a mão, né? As mãos dele, os membros, eles apresentavam como injustiça ao apedrejar um semelhante, como a lei ensinava. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, mas debaixo da misericórdia. Aqui ele está citando a lei de Moisés. O pecado, o diabo, o Satanás, aquele o qual eram justificados as coisas que os judeus faziam, ele já não tem mais domínio uma vez que você foi liberto do entendimento. Já estou chegando aqui a 9 minutos, eu tenho que parar, mas é o que Paulo vai falar adiante, né? Uma vez liberto no entendimento, já era. O inimigo perdeu, o diabo perdeu, né? Vou parar por aqui. Aqui no verso 14, ele está citando a lei de Moisés, né? E é isso. Uma vez livre da lei de Moisés, o fardo pesado saiu. Se o Messias vos libertar verdadeiramente, sereis livres, né? No entendimento, não da forma como Moisés conduziu o povo ao deserto. Fiquem todos na paz do nosso Pai e do nosso Mestre, que assim seja.